Boa noite, igreja. Boa noite para você que está em casa, nos acompanha. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Quero começar compartilhando o texto da palavra do Senhor com você. Está em Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Como a gente viu, todos os moradores da terra. E esse é o nosso momento de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Que a paz de Deus esteja sobre nós e que esse culto seja de adoração a Ele, somente a Ele. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo privilégio de mais uma vez podemos estar nos reunindo como família aqui na Igreja Evangélica da Barreirinha, aqueles que estão acompanhando em casa. Que a sua paz, as suas bênçãos sejam derramadas sobre a vida de cada uma dessas pessoas, de cada um de nós. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Convidar você, a gente está louvando a Deus. O grupo de louvor pode subir. Boa noite, irmãos. Eu estava lembrando, antes de vir para cá, de uma piadinha que eu ouvi quando eu era criança, eu nunca mais esqueci. A mãe falou para o filho prestar atenção no sermão, porque ele nunca sabia o que o pastor tinha pregado. E ela falou assim, quando você voltar eu vou perguntar o que o pastor pregou. E ele foi para a igreja e na hora do sermão ele esqueceu de prestar atenção. Aí quando ele chegou em casa ele falou, ixi, minha mãe vai me perguntar, o que será que o pastor pregou? Aí ele chegou em casa, ela chegou, e aí, o que o pastor pregou? Daí ele ficou, ele pregou sobre o pecado. A mãe ficou feliz que ele prestou atenção, né? Aí, mas o que mais? O que ele falou? Daí ele coçou a cabeça e falou assim, eu acho que ele era contra. Prestou atenção nada, né? Claro que o pastor era contra o pecado. Assim como você e eu devemos ser contra também, não é? Mas isso me fez pensar como muitas vezes nós lidamos com o pecado de maneira leviana. Eu acho que Deus é contra. E não é assim que Deus nos chama a viver com Ele. O pecado não é algo leviano. O pecado tem as suas consequências. E o pecado é uma coisa séria. A ponto de Jesus ter morrido por nós, carregando os nossos pecados sobre Ele. E o Salmo 32, que é bem conhecido, né? E que daqui a pouco nós vamos cantá-lo, temos o prazer de tê-lo em letra. Ele é uma declaração de Davi, que diz assim, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de meu Deus o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado.
Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu queria convidar você agora a louvar a Deus como alguém que já foi perdoado, como alguém que é livre, que aceitou o perdão vindo de Jesus. E que quando, em algum momento, há um tropeço, corre e apresenta esse pecado ao Senhor. Você é livre em Jesus? Você experimentou o perdão? Então quero convidar você a cantar com alegria. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, mas quando eu confessei, houve libertação. Vamos cantar. Feche os seus olhos. E se tem algo no seu coração que ainda precisa ser colocado diante do Senhor, coloque. Peça perdão. Oh Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te
desse Deus eterno que nós queremos ouvir sempre e seguir. Eu li o Salmo 32 no começo, né? Deixa eu achá-lo rapidinho. Estava aqui. E fala assim: eu instruirei, o finalzinho do Salmo, e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. O salmo que Davi começa confessando e falando do seu pecado e acaba jubilando e sendo feliz porque ele pode se declarar um homem justo, mesmo tendo cometido pecado. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas isso não é liberdade para a gente pecar. De jeito nenhum. Temos aprendido em 1 João. Confessar o nosso pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E
quando nós estamos livres dessa culpa e desse peso, a nossa alma fica leve. E a gente pode dizer: Senhor, vem reinar em mim. Que meus atos, minhas palavras possam expressar amor. E que a tua vida na minha possa se misturar. Que eu possa estar tão perto do Senhor que é uma coisa só. Vamos declarar isso? Ele é o nosso Rei. Vamos pedir que Ele venha reinar em nós. lembrei daquele versículo onde Paulo fala, Gálatas, acho que é 2:20, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que a vida de Cristo possa se fundir tanto em nossa vida, que essa mistura seja tão próxima e tão forte, que nossos atos e palavras possam expressar essa condição de alguém que anda com Jesus. Eu sei que não é fácil. A gente às vezes tem que vencer a gente mesmo, o nosso próprio eu. Mas é possível, porque senão Jesus não pediria isso para nós. E eu tenho certeza que você em algum momento da sua vida, ou hoje, já tem vivido isso. Vamos continuar. Deixa Jesus governar o nosso coração. Feche os seus olhos, gostaria de orar ainda, acabando o nosso período de louvor. Pai amado, grande é o Senhor, a Tua palavra é a verdade,
E nós trememos e tememos diante da tua grandeza e nos constrangemos diante do teu amor. Porque nós tínhamos tudo para sermos rejeitados. Não há nada de bom em nós mesmos para que o Senhor olhasse para nós. Mas o Senhor nos amou e nos atraiu na pessoa do seu Filho Jesus. E nele nós fomos vivificados e justificados pela fé em Jesus. Pai, isso é muito grande. E nós queremos celebrar essa verdade todas as vezes que nós nos encontramos. Porque é isso que muda a nossa vida aqui e por toda a eternidade. E por isso nós estamos aqui, para sempre reconhecermos de novo e nos prostrarmos e te adorarmos por aquilo que o Senhor fez na pessoa de Jesus por nós. Que possamos, como Paulo, dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu pequei. Eu esqueci da oferta, né, Dinho? Então, nós vamos cantar mais uma vez um pedacinho no final da música para que você possa ofertar. Tá bom? Não foi um pecado tão grave, né? Vocês me perdoam. Amém. Podem sentar. Os instrumentos vão estar tocando. E enquanto isso, você pode adorar a Deus com as suas ofertas, tá? E vir até aqui à frente depositar. Fique em espírito de oração. Continue adorando, pois esse é o momento de adoração mesmo. Deus, nós te agradecemos pelos recursos que são trazidos até a tua casa e os consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar orando a Deus. Se você tem algum motivo de oração, se prostre diante do nosso Deus. Ele continua fazendo milagres. Deus continua curando os enfermos. Deus continua cuidando das nossas coisas. Em especial quando cuidamos das coisas dele. Ore pela nossa igreja, pelos casais da nossa igreja, pelas famílias. Ore também pela família da Kátia. O Rubens, seu irmão, faleceu. Você pode estar orando pela família. Também ore pela Letícia. Ela é sobrinha do meu irmão, tem 14 anos, está com leucemia. Foi internada hoje em estado grave, por conta de algumas dificuldades que ela tem passado lá e acabou sendo internada. Então, você pode estar orando pela família, né? Que Deus possa curar. Ele continua curando, né? Então vamos estar orando. Vamos ter esse momento de oração. Se você tiver algum motivo de oração, compartilhe com o seu líder de célula, para que vocês possam estar orando em célula e também no culto de quarta-feira.
Senhor nosso Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Senhor. Eis as nossas petições, oramos pela Kátia, pela sua família, conforta, consola o coração deles ali, Senhor. O Senhor sabe como é difícil esse momento, que o Senhor possa estar suprindo as necessidades da família ali, Deus, que de alguma forma Jesus possa ser proclamado, mesmo na angústia, mesmo na dor. Oramos também pela Letícia e pedimos que o Senhor seja com ela lá e com todos os enfermos naquele hospital. Deus, visita os enfermos nesta hora, Senhor. Dá calma, tranquilidade. Para muitos dá uma boa noite de sono, Deus, quanto almejamos por uma noite de sono quando estamos enfermos, Senhor. Que o Senhor possa curar os enfermos, Pai. Te louvamos e agradecemos por aqueles que o Senhor tem curado. Também oramos pela família da Rosângela, que trabalha comigo, sua irmã com câncer também, a outra que está internada aqui em Curitiba. Que o Senhor possa também estar visitando-os nesta noite, Deus. Usa-nos para que possamos orar e proclamar o nome santo de Jesus a essas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, que oramos e agradecemos pela liberdade que temos de tocar no Teu santo nome. Amém. Vamos ter agora nossa pregação. Pastor Joel vai trazer a palavra de Deus para nós. E não esqueçam, toda quarta-feira, às 20 horas, o culto de oração aqui na igreja. Cometi um pecado também, esqueci de pedir para as crianças saírem. Perdão, as crianças podem sair. Boa noite, irmãos. Um dia ia dar certo. Um dia ia dar certo. E hoje de manhã, né, o Luciano mandou pelo pai dele, ó, entrega para o Joel, né? E um dia deu certo, ganhei uma coca. Tá vendo, Edmundo? Eu acho que ele quer me tornar diabético, ó, né? Acabar comigo. Mas ganhei uma coca hoje. Uma não, duas. É o mesmo de todo mundo. Muito bom. Abra sua Bíblia, livro de 1 João, capítulo 2, versículo 5, parte final, e versículo 6. Todos nós gostamos de ver as coisas de maneira muito concreta, algo que pode se provar, experimentar, verificar. E é uma condição natural de todo ser humano, ele busca isso. Uma vez eu li a história de Sherlock Holmes e o seu grande ajudador, Watson. Elementar, meu caro Watson. E um dia eles estavam acampados. E no meio da noite, Sherlock Holmes acorda o Watson. Watson, o que você está vendo? Ah, estou vendo esse céu tão estrelado. Mas o que mais que você está vendo? Ah, eu vejo assim que astronomicamente existem milhares e milhares de estrelas. O que mais?
Bem, teologicamente a gente vê que Deus é muito grande e nós somos muito pequenos. Mais alguma coisa? Sim, isso aqui pode inspirar a gente a escrever uma música, um poema. E mais nada você está vendo? Não. Meu caro Watson, você não percebeu que roubaram a nossa barraca? Provas. Gostamos de que as coisas sejam comprovadas. João está construindo um pensamento muito forte para os seus leitores. E está colocando evidências sobre a fé, a vida cristã, o relacionamento. O tema que governa toda a carta é a comunhão. Comunhão com Deus e comunhão entre os irmãos. Porque naqueles dias isso estava sendo menosprezado por um grupo que havia sido influenciado por falsos ensinos. E eles se imaginavam muito diferentes, muito melhores, dotados de um conhecimento, iluminados, que conheciam certas coisas que ninguém poderia acontecer. E uma parte da igreja jamais poderia, então eles rejeitavam. E João está elaborando o pensamento em cima desses ensinos falsos que permeavam os seus leitores, a igreja, naqueles dias. E João, então, está construindo um pensamento. E nessa primeira sessão que nós estamos vendo aqui, por 6 vezes, ele usou a seguinte expressão, 3 vezes ele usou a expressão, se dissermos que, versículos 6, versículos 8 e versículo 10, se dissermos que temos comunhão, mas andamos nas trevas, somos mentirosos, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos, a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, pior ainda, fazemos a Deus mentiroso, porque Deus diz exatamente o contrário. E vimos no nosso último encontro, a partir do versículo 4, aquele que diz, ele vai usar 3 vezes essa expressão, versículo 4, versículo 6 e versículo 9. Aquele que diz, são as alegações, essas alegações que estavam correndo ali no meio da igreja, ou fora dela. E qual é a realidade? Elas são verdadeiras, elas são falsas? Como é que você observa, comprova e determina se elas são verdadeiras ou não? Na última vez que nós conversamos, aquele que diz eu o conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso. A prova específica, a realidade era, você afirma que conhece, você experimenta Deus na sua vida? Você tem guardado os mandamentos deles? Não tinha como falsificar esse tipo de coisa. No versículo 5, então João vai fazer isso pela segunda vez. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Essa expressão, a palavrinha, na verdade, nisto, ela ocorre 14 vezes na carta de 1 João. Você vai se cansar de ouvir nisto. O que João está dizendo, olha, nessa evidência, nessa afirmação, nesse fato. E a expressão nisto conhecemos, pelo menos 6 vezes ela ocorre na carta. João indica então a evidência de alguém que está nele. Alguém que está em Cristo, porque ele vem falando de Deus e de Cristo. Alguém que está nele, em Deus, em Cristo. E vai ser uma afirmação acompanhada de uma constatação óbvia. João vai colocar elementos referenciais inquestionáveis e que são aceitos por todos e que deveriam ser aceitos por todos. Nisto conhecemos. Qual é a evidência de que estamos nele? Essa expressão também é bastante comum. Paulo usa muito a expressão estar em Cristo. E nós vamos perceber aqui, pode avançar aqui os quadrinhos, chegar até a coluna verde ali, por favor. Isso, volta uma. Mais uma. Põe a primeira, isso.
Pode pôr lá, a primeira lá, é a alegação que nós estamos. Nisso conhecemos que estamos nele, em Cristo. Aquele que diz, permanece nele, pode colocar a segunda ali? Agora mais uma. Isso. Nós vamos observar que João vai construindo o seu pensamento, e observe aqui que estar em Cristo e permanecer ou conhecer a Deus são expressões que vão se entrelaçando ao longo da carta. E observe como ele usa várias vezes, eu coloquei apenas algumas passagens, mas observe ali, como pode permanecer nele o amor de Deus. Os que obedecem os mandamentos permanecem nele. Mas a gente acabou de ver que quem obedece os mandamentos é alguém que conhece a Deus. E aqui ele está dizendo agora é alguém que permanece. E deste modo, desta maneira, por essa expressão, sabemos que ele permanece em nós. Nos versículos 1 João 4, se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado. Sabemos que permanecemos nele. Assim conhecemos o amor de Deus. Tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece Deus e Deus nele. Observe que esse estar nele é algo que acontece de nós estarmos nele, mas Deus também estar em nós. Não é uma coisa só de uma mão. Várias vezes você vai observar ali, né, aquilo que Deus está em nós e nós estamos em Deus. E observe como ele vai entrelaçando essas expressões, esses conceitos na sua carta, de permanecer, de estar nele, do amor, de conhecer. Tanto é que eu sugeri para você grifar na sua Bíblia, né, as palavras, 3 palavrinhas: conhecer e saber, que elas são sinônimas, permanecer e amor, e todos os verbos amor, amado, amamos, amei, como acontece aqui. E você vai observar que essas palavras, elas acontecem o tempo todo e estão muito juntas. Esses conceitos aparecem o tempo todo. Por que João está querendo dizer? Ele está tentando explicar o que significa estar nele. E nós vamos observar que estar nele não é uma coisa que se limita às reuniões. Estar nas reuniões é muito importante. Mas mais do que estar nas reuniões, há uma condição. Não é simplesmente ter experiências, emoções durante o domingo. E durante o resto da semana, a nossa vida é marcada por conflitos, discussões, iras, palavrões, invejas, materialismo. De alguma maneira, aquilo que se vive no domingo, aquela experiência que a gente tem, né, entre essas paredes, durante 1 hora, 1h30, de forma nenhuma transforma a nossa segunda-feira ou a nossa terça-feira. As pessoas que convivem com a gente, eles não sentem, eles não percebem, não comprovam esse estar em Deus. Eles não veem isso. Por quê? Porque comunhão é mais do que estarmos juntos numa reunião, como nós vamos ver. Não é uma espiritualidade limitada, presunçosa, quando não mentirosa. Essa religiosidade, ela é morta. Por que ela é morta? Ela não produz frutos, porque ela é indiferente. É uma concepção pessoal e particular. E João está nos levando para fora disso. Então, para João, o estar nele é a mútua comunhão pessoal, um relacionamento estabelecido na obra de Jesus, na pessoa de Jesus. Por isso ele disse um pouquinho antes, né? Aquele que anda na luz tem comunhão uns com os outros. A comunhão é algo que acontece na luz. De obediência à palavra, um modo de viver transformado. Estar em Deus é alguém que tem um relacionamento próximo, que está sob o cuidado de Deus, sob a orientação de Deus e principalmente sobre a influência dele. É uma relação mútua. Veja só o que ele disse em 1 João
4, 13 e 15. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, pelo Espírito que nos deu. O versículo 15, se Deus permanece nele e ele em Deus. E João mais para frente vai mostrar a ação e o papel da pessoa do Espírito Santo nesse processo. Ele vai elaborar e desenvolver ainda mais o que significa permanecer, estar em Cristo. Ele vai desenvolver. Hoje ele vai concentrar num aspecto muito importante. Então essa condição de estar nele é uma condição de força, de consolo, a base de sustentação da vida cristã, a motivação para estar puro, como nós vimos aqui nos versículos anteriores. Ora, andamos na luz, temos comunhão, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e João mostra ali como tratar do pecado na nossa vida. Andar na luz não significa que não vamos ter problemas, que não vamos pecar. Pecamos, e João mostra como isso deve ser tratado. Mas estar nele não é algo que acontece assim do nada, à revelia, ou de qualquer maneira, ou apenas uma expressão. Não, eu estou em comunhão. Eu acho que estou em comunhão. Não é uma alegação. Não é apenas, eu sinto, eu tenho uma emoção tão grande quando a gente está junto. Não é emoção. Ainda que tenhamos emoções e tenhamos sentimentos, mas não é ela que descreve a comunhão. Não é ela que descreve o estarmos em Cristo. Mas ela é estabelecida segundo o critério de Deus. Não pelo nosso entendimento, nem pelos nossos sentimentos. É uma prova fora de nós. Próxima tela. Estar nele é uma condição permanente. Obrigado. Está me judiando, né, Chiquite? Estar nele é uma condição permanente de comunhão inabalável com Jesus. Absolutamente nada pode mexer com esse relacionamento, a comunhão. É inabalável, porque estamos nele. Mas como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Nisto sabemos que estamos. Então, neste fato, nisso que eu vou dizer agora, você vai comprovar e observar. E você vai saber e conhecer, você vai experimentar que realmente você está em Deus. Aquele que diz, então havia esse pessoal que estava dizendo, eu permaneço em Deus. Você permanece em Deus? Então vamos observar isso à luz de algum referencial. Aquele que diz, então, é uma expressão que acontece 3 vezes nessa seção do versículo 3 até o versículo 11, versículos 4, 6 e 9. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai observar essa última parte, onde ele conclui esse pensamento e toda essa argumentação que ele vem construindo até aqui. A prova vai ser algo externo. Não é algo, eu acho que isso é assim. Esse é meu jeito de pensar, é a minha opinião, eu creio que é assim. João não dá margem para esse tipo de especulação. Apesar de que nós vivemos em dia, onde todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, e tem uma verdade sobre todas as verdades, e uma concepção pessoal e particular sobre um monte de assunto. João não nos dá, a palavra de Deus não dá espaço para especulação teológica. Ele vai colocar limites bem claros. Aquele que diz permanecer nele. A palavra permanecer, como eu falei, é uma palavra bem importante. Ela ocorre 21 vezes. E nós vamos ler agora, então, as 21... Não, estou brincando. Uma de cada vez nós vamos observar. E a primeira ocorrência está aqui. Aquele que diz que permanece. Se você no versículo 10 ali, novamente ela ocorre. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. No versículo 14, novamente ele diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Então ele vai desenvolver ao longo de toda a carta, e é uma palavra importante, porque ele
vai descrever o que significa, quais são as implicações e aplicações, as práticas na nossa vida. A palavra permanecer basicamente é muito simples, ela significa ficar, permanecer. Pode ser com relação ao lugar, fiquei no ponto de ônibus, eu permaneci no ponto de ônibus. Ou como os dizem, né, quem já viajou de avião, ele sempre fala assim, permaneçam nos seus lugares, não é assim que eles falam? Né? Enquanto não apagar a luzinha lá, permaneçam. Então, ela tem essa ideia, fiquem ali onde você está. Também é uma condição no tempo, fiquei esperando, né, o ônibus passar. E também se refere a um estado ou condição. Fiquei debaixo da chuva. Né? E quem está na chuva, fica resfriado. Né? Mas é dessa maneira que a palavra é usada. É muito simples, ficar, permanecer. Alguém que está nele, permanece em Cristo. Muito joia. Mas na prática, o que é isso? Estar em Deus é permanecer em Cristo. Muito bom, não entendi nada. Como é que isso acontece? Estar nele e permanecer nele, nós vamos observar que são termos, tanto também conhecer a Deus, são termos muito relacionados com a comunhão. E esse é o tema que João quer desenvolver. Ele disse assim, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. João então desenvolve isso. E ele está construindo esse pensamento e vai nos mostrar que conhecer a Deus é ter comunhão com Ele. Permanecer em Deus é ter comunhão com Deus. São coisas sinônimas de proximidade, de influência, de relacionamento, de experiências e coisas que acontecem no dia a dia na nossa prática. Para João, por exemplo, ele vai ampliar isso, nós não vamos ver todas essas ideias, mas em João 8, 31, 32, é um texto que vocês conhecem bastante, que todo mundo cita, né? Mas só cita uma parte e cita de maneira incompleta. Ele disse assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha promessa, na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, não é só permanecer, mas permanecer firme, vocês são meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos... Percebe? Como se você cita só o finalzinho, não faz sentido nenhum. Jesus está dizendo permanecer firme na palavra, então você vai conhecer a verdade e essa verdade vai te libertar. Então João está elaborando esse pensamento de conhecer a Deus, de estar nele. Permanecer nele, se só a palavra permanecer ocorre 21 vezes, essa expressão permanecer nele ocorre 11 vezes. Permanecer nele, permanecer nele. Quer dizer, é um estado, uma condição fundamental para a comunhão, para a vida cristã. Permanecer nele. Então observe que o que João vai descrever, que comunhão não se refere apenas a eu estar junto com você, mas se nós permanecemos em Cristo, aí nós temos comunhão. Eu posso estar junto com você, mas se você não permanece, se você não está em Deus, estamos juntos, temos amizade, muito legal, mas existe comunhão? Não existe. Não existe comunhão. Apesar de ter relacionamento, de ter amizade, de proximidade, mas inexiste a comunhão. Por quê? João está definindo o que é essa comunhão. Porque comunhão, o estar nele, permanecer nele, pressupõe um relacionamento íntimo, comprometido, permanente, através e em Jesus Cristo. É um relacionamento transformador. Quem afirma permanecer em Cristo, qualquer pessoa que afirma, não, eu estou nele, eu permaneço em Cristo, não vive como quer. Isso não existe.
Não vive do seu jeito, a menos que você seja apenas um religioso. Você diz, você faz uma alegação, uma reivindicação. Eu estou em Deus, eu conheço Deus, eu amo a Jesus. Não conhece coisa nenhuma, não conhece nada, isso é papo de maluco. Eu e Deus nos damos bem, a gente se acerta. Mera religiosidade, e religiosidade é enganadora e mortal. Permanecer, como a própria palavra diz, é algo permanente, contínuo. Não é uma coisa ocasional, uma vez por semana. Hoje eu estou em Deus. Hoje, fui na igreja, estive com Deus. Hoje falei com Deus. Ela não é ocasional, ela é contínua. Ela não é circunstancial. Você está com um problema, está doente, está com um problema de relacionamento, tem que tomar uma decisão. Aí você se lembra, opa, quero falar com Deus. É bom falar com Deus. Mas estar nele não é algo que acontece apenas por causa das circunstâncias boas. Ou às vezes nós selecionamos, e a gente aparece, imaginando que tem comunhão com Deus. Por quê? Porque permanecer em Deus, estar em Deus, é um relacionamento comprometido. Não tem como dividir essa permanência ou estar nele com qualquer outra coisa. É impossível estar em Deus, permanecer em Cristo e você se dividir com outras coisas. Não, isso não acontece. Ele disse assim, permanecer em Jesus significa não permanecer em trevas. João 12:46 diz assim, eu vim ao mundo como luz, para aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem afirma, eu tenho comunhão com Deus, tem que viver na luz e tem que ter comunhão uns com os outros. João já mostrou, você diz que tem comunhão com Deus, então é porque você tem comunhão uns com os outros. Mas o que é essa tal de comunhão? É essa condição de permanecer, de estar em Deus. Estar nele, permanecer em Cristo, significa manter uma comunhão inabalável com Jesus. Pode passar? Pode voltar, isso, aqui, isso. Então veja só, na maneira como João está estruturando, vimos ali a primeira alegação, eu o conheço, ele começa sempre com um princípio. Conhecer a Deus implica em guardar os mandamentos. Você diz que o conhece, então, mas qual é a realidade na vida das pessoas? Ela não guarda os mandamentos, aí tem um resultado que comprova a reafirmação e a autentificação. Aqui nessa segunda expressão que nós temos hoje, ele afirmou, eu permaneço nele. E depois pode voltar uma. Isso. Estar nele é uma condição permanente de comunhão inabalável com Jesus. Nisto conhecemos que estamos nele. Então João vai declarar uma evidência que vai mostrar claramente que estamos nele. Qual é a alegação? Eu permaneço nele. Ela é sinônima a estar nele. Você permanece nele? Como é que o versículo termina? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. E observe essa expressão. Pode passar, agora sim, Chiquite. Essa palavra deve, ela ocorre pelo menos 41 vezes no Novo Testamento. Vamos olhar então essas 41 não. Eles vão ficar doidos, Mas eu coloquei algumas traduções e maneiras como essa palavra é traduzida. Essa palavra deve. Vejam lá, João 13:14. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Já em Romanos, ele dá a ideia de algo que se está devendo. Sou devedor. E mais lá para frente ele diz assim, ora o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Deem a cada um, esse é Romanos 13:7, deem a cada um o que lhe é devido.
Uma passagem bem interessante é Gálatas 5:3. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado. É a mesma palavra, está obrigado, e ela foi traduzida dessa maneira. As outras passagens ali onde acontecem, vejam, da mesma forma os maridos devem amar as suas esposas. Boa essa, né, Edith? É uma palavra muito forte. Hebreus 5, né, fala, a essa altura, vocês já deviam ser mestres. E assim, os vários usos. Na própria carta de 1 João, ele usa mais 2 vezes essa frase, essa palavra, obrigado. Nisto conhecemos. Você vai se cansar, né? Nisto conhecemos o que é o amor. Lá na frente, né, eu acho que em 2022 a gente vai chegar ali em 1 João 3, do jeito que a gente está indo, né? Mas tudo bem, Jesus vai voltar logo, né? Nisto conhecemos o que é o amor. Então ali ele vai explicar o que é esse tal do amor, né? É o sentimento, né, que a gente tem um pelo outro, também, mas é mais do que isso, né? Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida. E devemos. Uau! E ele termina, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos. Veja a referência, como Deus amou, assim também devemos. 3 João 1:8, né? É, pois, nosso dever. Na nossa Constituição está escrito assim, ó, é dever do Estado, papapá, né? Nem sempre acontece que está lá, mas está escrito. É dever do Estado, papapá, papapá. Então, essa palavra deve estar por aqui. Tá. E olha que está numerado aqui, ó. Está aqui, achei. Então, ela tem o sentido de estar obrigado a. É uma obrigação. Como naquelas expressões de dívida, né? Estar em débito. Por isso que a gente usa, estou devendo uma, né? Estou devendo essa para você. Só essa, está devendo muitas, né? Nós usamos essa expressão, estou devendo, ou seja, eu me sinto na obrigação de, né? Eu preciso fazer algo. Então essa palavra ela tem essa ideia de algo que é necessário, é algo que é preciso. Ela traz em si a ideia de responsabilidade, do dever. Não é uma opção. A comunhão com Deus tem a sua obrigação. Não é alguma coisa que acontece assim, né, misteriosamente, misticamente. Não. Além dos privilégios da graça que nos são concedidos por estarmos em comunhão com Deus, ela não acontece de qualquer modo. A comunhão é algo intencional, responsável, criterioso. Aquele que diz que permanece em Deus, assim esse também deve. O estar em Cristo impõe um dever, algo que é uma responsabilidade, algo que é necessário, algo que é preciso, é uma obrigação, algo que tem que ser feito. E qual é esse dever? Eu penso que, eu acho que é aquilo. Não, João vai limitar e determinar claramente qual é esse dever. Qual é o dever de alguém que está em Deus, alguém que diz que permanece nele, tem um dever. E é um dever de casa, é um dever de vida que acontece toda hora, o tempo todo. Qual é? Está ali no texto. Qual é o dever? Não. Oi? Fala mais alto. Não. Oi? Ações, é uma ação. Oi? Quem falou? Aham. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, esse é o dever. Tranquilo, né, gente? Andar como... Essa expressão andar, né, eu já falei, é a terceira vez que ele usa aqui, ele falou, né,
se andarmos na luz, temos comunhão com outros, se andamos nas trevas. Isso significa, não é que você anda que nem morcego de noite, andar nas trevas, tá, gente? Não significa isso, né? Porque a palavra andar não descreve o nosso jeitão de andar, nunca. Significa modo de viver, jeito de ser, de se conduzir, de se comportar. A condição, a constatação de se permanecer em Jesus é viver como Jesus viveu. Como ele se conduziu, como pautou a sua vida, naquilo que ele creu, naquilo que ele ensinou, as suas ações, como o Erlo frisou aqui, as suas reações nas circunstâncias da vida, é uma identificação plena a respeito de Jesus. Você é levado a imitar intencionalmente, decididamente. Isso aqui é muito importante. Sabem por quê? Eu e você não precisamos inventar, criar. Puxa vida, como é que eu posso então, né, andar como Jesus andou? Puxa vida, eu acho que é dessa maneira. Eu acho que pode ser assim. Não é exigido criatividade, não é exigido engenhosidade. Já está descrito na palavra de Deus como ele viveu, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, como ele reagia. Não é necessário, já está pronto. Ele disse lá em João 13, versículos 15 e 17, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. Eu deixei o exemplo. Não existe uma forma mais elaborada, atualizada, melhorada, de andar como ele andou, de viver como ele viveu. Na verdade, é algo pretensioso, terrível, contraditório, escandaloso. Uma alegação muito mentirosa e arrogante. Imaginar que você está em comunhão com Deus, que você permanece em Deus, que você está em Deus e não vive de acordo com os princípios de Deus, não vive de acordo com os valores que Jesus encarnou durante a sua vida. É uma alegação horrível, mentirosa, hipócrita. Como você diz que está nele, como é que você diz que permanece nele e você não vive do jeito dele? É incoerente. Por isso há tantos religiosos em nossos dias, dentro das igrejas, dentro desta igreja. Há muita religiosidade, porque as pessoas estão vivendo do jeito que querem. E a palavra de Deus não define, não limita dessa maneira. Jesus mostrou na prática, seja em público, seja em particular, nas mais variadas circunstâncias, como se pratica, como se obedece, como são verdadeiros e coerentes, libertadores, restauradores, a obediência aos princípios da palavra de Deus. Pedro disse assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Alguém escreveu um livro, né, nos seus passos que faria Jesus. Na Bíblia, na verdade, fala exatamente o contrário. Nós temos que seguir os passos dele. Ele foi o exemplo vivo. Você não pode alegar algo diferente. Se você alega que tem comunhão com Deus, que você está em Deus e que permanece nele, você tem que viver, você tem que andar como Jesus. Então observe, não é somente andar com Jesus, mas o princípio é mais profundo. É andar, não é somente andar com Jesus. Andar com Jesus é muito legal, mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo? Andar como? Percebe a diferença? Andar com, né? Estou ali de mão dada com Jesus. Mas o texto está dizendo que é andar como? Ou seja, viver como ele viveu. Estar em Jesus, então, é comprovado por permanecer nele e implica num dever.
Pode passar a próxima. Andar como Jesus implica num dever de se comportar, de agir, de falar, de sentir. Paulo fala assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Como Cristo obedeceu, como Cristo guardou, como Ele amou os mandamentos de Deus. Lá em João 15, 9 e 10 diz assim, ó, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Está aí. É dessa maneira que você tem que viver. João 15, 9 e 10. Obedecer como Ele obedeceu, amar como Ele amou. Ele disse mais para frente, João 17, 4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, ele viveu para a glória de Deus, ele viveu fazendo a vontade de Deus. Não eram suas próprias vontades, a sua própria concepção. Ah, não, eu estou com Jesus, eu estou com Deus e não abro. Ah, Jesus é 10, Ele é Pai, que legal. Isso não existe. Quem conhece, quem anda com Deus, obedece os mandamentos. Tem comunhão com Deus e faz e caminha com Ele e é influenciado por Ele. Paulo disse isso de maneira diferente. Torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o que João está dizendo, que estar em Deus, permanecer em Cristo, é uma condição de existência, de vida, que nos impacta, que nos transforma, a tal ponto e de tal maneira, que nós não seremos mais as mesmas pessoas. Essa influência, esse relacionamento, essa condição de obedecer aos mandamentos. E vimos ali, né, aquele que obedece aos seus mandamentos, o amor de Deus é nele, o amor por Deus nele é aperfeiçoado. Ele vai amar cada vez mais a Deus, não porque ele sente que Deus é legal, mas porque ele obedece, e é dessa maneira que o amor é desenvolvido, solidificado e estruturado na sua vida, pela obediência à palavra de Deus. Então essa condição de estar em Cristo, de permanecer nele, isso nos impacta, nos transforma, de maneira que você é uma pessoa completamente nova e diferente. Porque você vive debaixo dessa influência poderosa e graciosa de Deus. Você não só anda com Jesus, mas começa a andar como Jesus, e você vai imitá-lo. Por isso, 1 Coríntios 5,17, é 2 Coríntios, né, 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. Observe que não é fazer parte da igreja, não é ser quinta geração de uma família de cristãos. Esse ser uma nova criatura. Eis que as coisas, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Aquela vida passou. Então, essa condição, ela acontece de permanecermos de maneira inabalável em comunhão com Deus, de estar nele. E como é que isso se procede? De qualquer jeito? Porque eu sinto? Porque eu acho que estou precisando? Não. Permanecer em Cristo é um dever, é uma obrigação, é uma responsabilidade de andar como ele andou. Nisso é que se resume vida cristã, de cristianismo. Não é a que igreja você pertence, mas é como você vive. E o texto declara muito claro como você deve viver. Como é que um cristão deve viver? Viver como Jesus viveu. Esse é o critério. Esse é o perfil
Essa avaliação permanente que você tem que olhar. E podemos ser, e devemos ser, uns para com os outros, exemplos. Nós temos uma frase muito, ela em si ela é verdadeira, mas de maneira muito restrita. Eu já usei isso, mas ela não é muito adequada. A gente fala assim, olha, não olhe para as pessoas lá na igreja, tá? Não olhe, né? Olhe para Jesus, olhe para Deus. Na verdade, eu e você devemos ser exemplos uns para com os outros. Não olhe lá para o Erlo, não olhe para o Joso lá, ele meio estrambelhado, né? Olhe para Jesus. E de uma maneira muito espiritual, nós queremos então desviar o foco e a nossa responsabilidade. Sim, devemos olhar para Jesus. Hebreus fala isso, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Sim, temos que olhar para Jesus. Mas se temos comunhão uns com os outros, se temos comunhão com Deus, se afirmamos que estamos nele, que permanecemos em Cristo, temos o dever de andar como ele andou. Porque se não estamos andando como ele andou, temos comunhão? Não, temos um ajuntamento, um clube social religioso, onde a gente canta algumas músicas, ouvimos uma palestra, fazemos algumas coisas junto, mas temos comunhão? Não, não existe comunhão. Afora a conhecer a Deus, e conhecer a Deus significa obedecer os mandamentos, e quando obedecemos os mandamentos, o nosso amor é aperfeiçoado. A nossa comunhão de estar nele, de permanecer nele, implica que vivemos, andamos como Jesus andou. Esse é o critério do nosso cristianismo. A referência é indiscutível, indisputável. Você tem que olhar e conhecer. Existem 4 livros muito bons para a gente aprender como Jesus viveu, como ele andou. Quais são esses livros? Mateus, Marcos, Lucas, João. Devíamos ser profundos conhecedores de como ele viveu, como ele agiu, como ele reagiu, como ele se comportou. Percebe? Como é que João começou falando? Nisto conhecemos que estamos nele. Qual é a prova muito clara, onde você pode olhar para a sua vida e saber que você está nele e que permanece nele? Qual é o fato? Não é teu sentimento, não é o que você pensa. Qual é o fato, a prova indiscutível, que você sabe que está em Deus? Qual é? Não entendi, Adélia. Exatamente. Se ela anda como Jesus andou. Bem simples. Mas não é automático. Não acontece num piscar de olhos. Andar como ele andou. Qual é o resumo do que vimos? Opa, volta. Eu vou repetir 300 mil vezes, tá, gente? Vou ser que nem João. Ele fala de permanecer, né? Mais de 20 vezes. Até vocês vão entender isso aqui. Permanecer em Jesus é inegavelmente comprovado no cumprimento do dever de viver como Jesus viveu. Então não é só andar com Jesus, é andar como Jesus, e isso faz toda a diferença. Tem muita gente que diz que está andando com Jesus, mas vive de maneira mundana. Mas ele acha que está com Jesus. Mentira. A verdade é auto-engano, esse tipo de afirmação. Para encerrarmos, então, essa sessão de João capítulo 2, versículos 1 a 6. A próxima, Chiquite, por favor. Aqueles que praticam os mandamentos de Deus estão seguros, pois de fato conhecem a Deus. É a prova. Você conhece a Deus?
então você deve estar obedecendo os mandamentos de Deus. Aqueles que dizem conhecer a Deus e não praticam os mandamentos, seguramente são mentirosos. Eu não estou te xingando, tá, gente? Isso está escrito na Bíblia. É a palavra de Deus que diz, você conhece a Deus, você não pratica os mandamentos, tua vida é uma mentira, né? Aqueles que guardam a palavra comprovam que certamente amam a Deus. João vai elaborar esse conceito, essa experiência, ele vai elaborar mais ainda no livro de 1 João. A gente vai ver lá no principalmente o capítulo 4, né? Se você pintar a palavra amor ali, eu escolhi a cor vermelha, parece que o capítulo todo fica em vermelho, porque tantas vezes ele vai descrever o que é esse tal de amor, amor de Deus, amor por Deus, amar o irmão, ele vai descrever isso. Aqueles que guardam a palavra comprovam que certamente amam a Deus. Aqueles que vivem como Jesus sabem com certeza que estão e permanecem em Deus. Você está nele? Você permanece nele? Eu sim. Então, você deve estar vivendo como Jesus viveu. E isso será inegável, indisputável. É uma prova clara, cristalina, evidente, observável, que você está vivendo. Nisto sabemos que estamos nele, porque vivemos como Jesus viveu. Amém? Semana que vem, veja o versículo 7 ali. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. Semana que vem a gente continua daqui, tá bom? E venham preparados para ouvir o nosso irmão João. Ele vai concluir então o pensamento e toda a argumentação que ele começou lá no versículo 5. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, né? Versículo 7, se porém andarmos na luz. Então observe que ele vai fechar as implicações e as práticas nesses versículos, nesses 5 versículos finais, né? Mas isso, se Deus permitir, semana que vem nós concluiremos essa sessão. Vamos ficar em pé e orar? Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma, que penetra até o ponto de dividir alma e ossos e discerne pensamentos e intenções do coração. Tua palavra é viva. Te agradecemos, ó Pai, pelo ensinamento que ela nos traz, pelas confrontações, pelas determinações claras, firmes, que nos mostram o caminho da vida. E obrigado, Pai, porque viver como Jesus viveu não é uma coisa que a gente apenas deseja ou tem vontade de fazer. Mas te agradecemos porque o Senhor se comprometeu a nos ajudar, a nos fortalecer, a corrigir, nos dando poder e força no Espírito Santo para viver dessa maneira. Não é algo que a gente consiga fazer. Talvez na nossa vontade, na nossa força, na nossa decisão, fazemos isso durante um dia, uma semana, mas essa condição permanente em toda e qualquer situação, ela é inabalável. A comunhão é inabalável quando nós conhecemos a Deus. Nada pode frustrar ou contaminar, porque te conhecemos, porque estamos em Ti. Venha o que vier,
coisas boas ou coisas difíceis, ela é inabalável. Porque estamos em Ti, porque permanecemos em Ti. E isso só acontece, Senhor, quando a gente anda do jeito que Jesus andou. Como Ele confiou em Ti, como Ele te obedeceu, como Ele cumpriu a Tua vontade, a missão que... Todas essas coisas, ó Pai, norteiam, determinam, nos orientam e estabelecem essa condição maravilhosa da graça, desse privilégio incalculável e tão maravilhoso de estar em comunhão, de permanecer em Cristo, de estar em Deus. Que algo especial, Pai, que condição especial nós podemos desfrutar. Muito obrigado, porque o Senhor nos mostra como isso acontece. Te somos muito gratos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, uma boa semana e ande com Jesus. E ande como Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Boa semana. Vem e vê. Que passasse o pano no chão aqui. Vem e vê quem dizem que sou. Jogue as redes outra vez. Despertar e olhar ao redor, terminar a obra de quem me enviou. Ouço a voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. Deixar tudo pra trás, ao Mestre pela fé obedecer. Vai em paz, não peques mais. Necessário nascer outra vez. Crede em mim, tua fé te salvou. Vocês sabem o caminho pra onde vou. Ouço a voz que está a